Olá. Vamos falar com o senador astronauta Marcos Pontes, que participou da Comissão de Senadores Brasileiros, que foi aos Estados Unidos para tratar da taxação de 50% imposta pelo presidente Donald Trump. Olá, senador. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para essa entrevista. Olá, Marcos. Foi um prazer falar com vocês e dar informações sobre esse assunto tão importante para o Brasil inteiro. Sim, eu sei que o senhor já está preparado para voltar ao Brasil, né? Eu queria primeiro começar pelo decreto, né, que foi publicado já e que vai começar a taxação, na verdade, no dia 6. Como o senhor e os demais senadores da comissão receberam esse decreto com esse adiamento e com as exceções, né, que há vários produtos, 694 produtos que entraram como exceções para a taxação de 50%. Olha, durante as nossas conversas, nós ressaltamos muitas vezes com as empresas americanas e com os congressistas americanos de quanto prejudicial essa taxação de 50% seria, tanto para o Brasil, com perda de empregos, fechamento de empresas, transformação ou da direção de negócios do Brasil para os Estados Unidos, mudando de proa, porque o Brasil tem que continuar fazendo negócios. E ressaltamos que isso seria extremamente ruim aqui também nos Estados Unidos. E eu não sei se isso teve efeito ou não, porque essa conversa, né, eu acho que o principal elemento dessas conversas, ou produto, é que cada um desses congressistas, senadores, deputados, eles têm os seus próprios contatos aqui em Washington, provavelmente chegando até o Trump, mas certamente até os secretários. E também as empresas têm um peso muito grande. Então, foi feita uma carta da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos e outras iniciativas também do lado privado. Então, eu suponho que essas argumentações de bom senso tenham causado isso, né, uma demonstração aí um pouco mais sensata com relação a esse decreto, retirando esses produtos. E conforme eu estava lendo agora há pouco, uma consultoria calculou que isso dá um alívio de 41% no impacto no Brasil. Esse número já é checado ainda, mas muitos produtos ficaram fora. E também esse adiamento de uma semana, já previsto ali dentro do decreto, ajuda um pouco, mas na verdade o que nós buscamos é um adiamento para negociações muito maior que esse, né? Nós buscamos aqui de 30, 60, 90 dias, como outros países tiveram. Em todo caso, né, a partir do decreto, existem ainda outras iniciativas que precisam ser executadas, precisam ser feitas. Esse é só o começo de uma negociação, né, que ainda tem muitos capítulos pela frente. Certo. Esses dias a mais, então, permitem o início de um diálogo mais aprofundado depois desse trabalho inicial da comissão aí, né? Sem dúvida. O trabalho da comissão, como a gente ressaltou desde o início, é uma aproximação parlamentar, né? Nós temos o grupo parlamentar, eu sou vice-presidente e também membro da Comissão de Relações Exteriores, o Nelson Trade, que é o presidente também, estava aqui. E essa é uma aproximação parlamentar, a nível de discussão, de diálogo, para colocar não só esse assunto alinhado, mas também outros assuntos importantes também, daqui para frente, tem muito trabalho a ser feito, nesse alinhamento parlamentar. Aí tem um alinhamento a nível de executivo, a nível de governo, onde vem as discussões propriamente ditas com negociação. Então, nós esperamos, então, que exista uma conversa pessoal, né, do presidente Lula com o presidente Trump, para que essas discussões, né, ou desavenças causadas principalmente pelas falas do presidente Lula, sejam colocadas em pratos limpos aí entre os dois presidentes e a gente tenha resultados melhores a partir daí. Um alinhamento entre os dois países. A gente não quer se afastar dos Estados Unidos, também não queremos que os Estados Unidos se afastem de nós. Somos duas nações grandes, com uma capacidade muito grande econômica e em outros sentidos também, uma importância geopolítica muito grande. É bom estar perto de parceiros que sejam adequados. Se você quer ser águia, voe com águia. Não fica ciscando com galinha. Basicamente é isso. Então, a gente vai, então, trabalhar ainda bastante para que isso seja feito e também
resolver, né, questões antecipadamente, como as questões do BRICS, como as questões do óleo diesel da Rússia, né, dessa importação. Então, tudo isso são coisas que precisam ser discutidas ainda e certamente a atuação do Congresso tem uma importância muito grande. Certo. Como um apanhado do trabalho dessa diligência aos Estados Unidos, o senhor considera que superou as expectativas porque boa parte dessas exceções, o adiamento e as exceções dos 694 produtos pode ter sido resultado já de todo esse contato, né, com o empresariado dos Estados Unidos, com os parlamentares? Sem dúvida, essa era justamente a função dessa comissão aqui, abrir essas negociações dessas discussões que vão continuar. Esses canais vão ser cada vez mais estendidos, porque inicialmente estão esses produtos que foram colocados nessa cesta de isenções, vamos chamar assim, que não estão incluídos nessa sobretarifa. Mas, com o passar do tempo, outros produtos provavelmente vão entrar também nessas isenções, nessa saída, dessa sobretarifa. E a gente tem que tomar cuidado para que nós não entremos na questão do diesel. Vou ressaltar isso aí, que é muito importante, né, que o país tome cuidado com isso para não ser enquadrado no rol de países que fazem compras de derivados de petróleo da Rússia, né, assim, de certa forma, indiretamente financiando o combate com a Ucrânia. E isso aí sim vai ter uma taxação muito maior, que já está no Congresso americano, né, e ela tem a aprovação tanto dos republicanos quanto dos democratas. Portanto, é um risco que a gente já tem que mitigar, né, antes que ele chegue aí na nossa porta. Sim, é um trabalho então que precisa ser continuado agora aqui, não só pelo parlamento, né, pelos senhores, os senadores que foram, mas também pelo executivo e as nossas outras autoridades aqui no Brasil agora, né? Exato, e isso aí eu já tratei com representantes do Congresso americano, sendo vice-presidente aí desse grupo Brasil e Estados Unidos, faz parte da minha função, para que nós façamos essas tratativas a nível de parlamento, já para alinhar os dois países de forma a mitigar os riscos do Brasil entrar nesse outro problema, que é seríssimo. Sim. Aliás, eu gostaria de ressaltar também aqui que dentro daquela carta inicial mandada pelo Trump, havia também algumas considerações, abre-se a carta dessa forma, com relação à política, com relação ao tratamento. Lembre-se que o Bolsonaro é um amigo meu, e eu vejo essa perseguição que ele tem sofrido no Brasil de forma bastante injusta, assim como os riscos de uma ditadura com censura prévia no país, perda de liberdade de expressão, tudo isso. Então, essa é uma parte que, embora ela tenha aí sido incluída nesse pacote, ela é um tratamento diferente, né? As medidas do presidente Trump, que estão ao alcance dele, lembrando que o Brasil é um país soberano, que tem as suas instituições, que não podem ser afetadas por fora, mas ele tem ferramentas, e ele está usando essas ferramentas do que ele julga que é necessário. E eu concordo com ele nesse item específico, né, para que nós tenhamos aí o restabelecimento de um equilíbrio entre os poderes no Brasil. Né? Então, ele está usando isso especificamente, né, na direção do judiciário. Então, o judiciário vai ter que discutir com ele, vai ter essas tratativas do judiciário com o Trump, mas uma tarifa alta não resulta em mudança de opinião do STF. Portanto, não ajuda o presidente Bolsonaro. Razão pela qual eu vim aqui junto com a equipe, né, de senadores, fiz questão de ressaltar essa divisão desses dois itens o tempo todo, e dizer que nós estamos aqui na nossa função de parlamentares, na defesa da população no Brasil, na defesa dos empregos no Brasil, que a gente não pode admitir, são pessoas perdendo emprego, empresas sendo fechadas por uma razão, né, que não tem absolutamente nenhum sentido de ser, e muito menos efetividade na questão do Bolsonaro. Sim. Não se pode confundir a questão do comércio bilateral entre os dois países, importantíssima, com a questão política, né? É isso que, em resumo, isso que o senhor disse, né? Os Estados Unidos não pode fazer essa mistura, né?
Tá certo. Senador... Exatamente. Tá... Isso... Pois não, pode continuar, desculpa. Eu ia falar que isso foi bastante reconhecido por todos os parlamentares que nós conversamos, democratas, conversamos com o republicano também. Todo mundo reconhece exatamente que essa divisão precisa ser feita de forma a não atingir, não abrir nenhum precedente. Seria extremamente ruim, né, anexar esses dois tipos de coisa, comércio bilateral com questões políticas e pessoais. Entendo. Senador, muito obrigado. Eu não vou mais te prender, mais te segurar, que eu sei que a agenda está corridíssima aí, né? Parabéns pelo trabalho, que foi um início e continua agora, né? E muito obrigado por aceitar aqui, participar com a gente aqui na TV Senado desses esclarecimentos. Obrigado a vocês pelo acompanhamento. Estou aí à disposição. Né? Semana que vem são os trabalhos normais aí no Senado também. E nós já vamos, logo no começo da semana, já iniciar essas tratativas com o parlamento americano a respeito das questões de óleo. E eu espero que o presidente Lula fale muito em breve com o presidente Trump para também tratar das questões de desalinhamento, vamos chamar assim, entre os dois países, que precisa ser tratado entre presidentes. E aí não existe o caso, eu gosto ou não gosto do Trump, se o presidente Lula, não sei se o presidente Lula gosta ou não gosta dele, do Trump, mas isso não vem ao caso. Quando alguém está na função de presidente, é importante que haja com profissionalismo e haja no sentido de defender os interesses do país. É isso que a gente espera dele. Tá certo. Ok. Muito obrigado, senador. Até a próxima. Obrigado. Um abraço aí a vocês. Um abraço. Esses senadores que fazem parte da missão oficial do Senado nos Estados Unidos para debater essas tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros apresentaram o resultado das reuniões que tiveram com representantes da indústria e do parlamento americano. Vamos ver a reportagem. Senadores apresentaram nesta quarta-feira o resultado da missão aos Estados Unidos para debater as tarifas anunciadas pelo governo americano ao Brasil. Eles se reuniram com 9 parlamentares democratas e 1 republicano e também com representantes do setor produtivo dos Estados Unidos. Segundo os senadores, o objetivo da missão não era negociar tarifas, mas resgatar o diálogo diplomático e adiar o prazo para a entrada em vigor da taxa de 50%, prevista inicialmente para o dia 1º de agosto, mas já anunciada pela Casa Branca para o dia 6 do mês que vem. Essa história está só começando. Ninguém tinha pretensão de sair daqui com isso resolvido. Então, é muito importante que isso possa ser passado de forma clara, de que a gente conseguiu abrir canal, sim, de conversa, tanto do lado republicano quanto do lado democrata, para poder mostrar que essa atitude perde o Brasil e perde os Estados Unidos. Uma negociação direta entre o presidente Lula e Donald Trump não está descartada. Eu falei com o presidente Lula, ele até deu uma entrevista agora no New York Times, dizendo: eu quero ser respeitado. E uma coisa dessa tem que ser preparada. Não sou eu que vou preparar, é a diplomacia americana, se assim concordar com a diplomacia brasileira. O senador astronauta Marcos Pontes defendeu que questões políticas não interfiram nas negociações. Todo mundo sabe que eu defendo o presidente Bolsonaro, eu defendo a liberdade no Brasil, mas esse é um ponto que não pode ser modificado, não vai ser modificado através de taxação, através de tarifa. Mas os senadores voltam para o Brasil preocupados com possíveis sanções pelas relações comerciais brasileiras com a Rússia. O governo americano anunciou taxação de 25% à Índia pelo comércio com os russos. Estão levando na bagagem de volta alguns pontos de atenção, como esse assunto sensível do óleo, que é sensível tanto para os democratas quanto para os republicanos, que estão preocupados em acabar a guerra e acham que quem compra da Rússia dá munição para a Rússia continuar tendo recursos para continuar a guerra. A política externa brasileira está sendo avisada de que há algo que poderá nos atingir com muito mais força nos próximos 90 dias. Estamos fazendo esse alerta pelo que ouvimos ontem dos parlamentares dos dois lados e que se tornará uma realidade muito breve.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever esta entrevista com o senador astronauta Marcos Pontes e a reportagem desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.